A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 3, que tem como título O Céu, o Destino do Cristão. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2024 e agora nós vamos falar sobre um tema muito importante, um tema que eu acredito que todo crente conhece, é sobre o céu. Nós falamos muito do céu, queremos ir para o céu, tem hinos falando do céu e é um tema que, apesar de ser muito conhecido, eu acho que é um tema pouco ministrado nas igrejas. Poucas vezes eu vi uma pregação ou um estudo exclusivamente para falar sobre o céu, o que é o céu. Então, assim, eu acredito que esta lição é uma grande oportunidade para você, que é professor de EBD, pastor, superintendente, ministrar na sua igreja esse tema baseado nas Escrituras. Então, nesta lição, nós vamos estudar sobre o céu, vendo o que a Bíblia diz sobre o céu. Vale ressaltar que aqui o escritor da revista não está muito preocupado com a questão do estado intermediário, porque assim a gente entende que após a morte, a alma, no caso, a parte espiritual do ser humano, vai para um local de descanso, para o paraíso, o seio de Abraão, como queira chamar, e depois, no arrebatamento da igreja, vai ter a ressurreição dos mortos, em que a alma vai se juntar ao corpo novamente, e um corpo glorioso, claro, né? E aqueles que estiverem vivos serão transformados também em um corpo glorioso. Aí vai ter alguns acontecimentos ali escatológicos e por último vem a Nova Jerusalém, que é o estado final dos salvos. Enquanto os ímpios serão condenados por toda a eternidade, os salvos passarão a eternidade com Deus na Nova Jerusalém. Então, assim, a gente tem esses dois temas, né, quando fala do céu, do estado intermediário e do estado final. Aqui nessa lição a gente não vai tratar dessa forma, de maneira separada. A lição tem como objetivo apresentar o céu como habitação de Deus, um local que nós vamos morar também, e a gente vai falar sobre tudo isso de maneira bem junta, tá? Tanto o estado intermediário como o estado final. Eu acredito que a lição foca mais no estado final, porque fala muito da Nova Jerusalém, principalmente no tópico 2, em que nós vamos estudar sobre o céu de acordo com o livro do Apocalipse. Além do mais, vale destacar aqui que nós teremos outra lição com este tema, que é a lição número 13. A última lição da revista vai falar sobre a cidade celestial, que é a Nova Jerusalém. Então a gente volta para o tema para fazer aí meio que uma complementação dessa lição. Eu não sei se esse era o objetivo do escritor da revista, né? Eu creio que não vai ficar redundante, ou seja, repetitivo, né? A gente falar do céu agora na lição 3 e falar novamente do céu na lição 13. Porém, eu acredito que é um tema muito profundo e realmente é necessário mais de uma lição para falar sobre a questão do céu. Então a gente precisa realmente se aprofundar nesse tema. Então assim, eu convido você a assistir essa aula até o final e acessar o material que eu vou apresentar aqui. Porque este tema, que está dentro de um contexto escatológico, é um tema que nós temos muito interesse aqui no EBD em Foco. Então, assim, a equipe do EBD em Foco já escreveu livros sobre esse tema. Então, a gente tem material também em PowerPoint, em PDF, um material que vai te ajudar muito. Então, se você quer se aprofundar no conteúdo escatológico, sobre a questão do céu, arrebatamento, nós temos muito conteúdo que vai te ajudar. Então, eu vou apresentar aqui um conteúdo específico para essa lição e também sobre escatologia de maneira geral. Em primeiro lugar, quero avisar que eu vou usar o slide em PowerPoint da lição. Esse slide é 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, vem pronto para ser usado e você pode usar na sua igreja. Então eu convido você a acessar o nosso site, ebdenfoco.com. Lá você vai conhecer sobre a assinatura, que tem acesso ao slide de adultos, de jovens, vários bônus como slide de escatologia, discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então aqui a gente tem os slides de escatologia. São 13 lições sobre escatologia que nós produzimos e é um conteúdo de excelência. Quem é assinante tem acesso a esses slides. Se você não baixou ainda, acesse ebdenfoco.com no menu e também na página inicial você vai ver lá falando dos slides de escatologia, slide discipulado que a gente está finalizando. A gente tem sermões que também estão dentro de um contexto escatológico. E agora eu quero apresentar os dois livros que já foram escritos aqui pela equipe do EBD em Foco. Na verdade, o primeiro livro aqui, O Fim dos Tempos, esse aqui foi escrito pela equipe, o Antônio Vitor,
Herberson, que sou eu, o Melquisedeque e o Natan. Então nós escrevemos este livro na época da pandemia, que a CPAD não publicou uma revista nova, então nós escrevemos a revista, escrevemos o livro de apoio e fizemos os slides deste livro, O Fim dos Tempos, entendendo a visão dispensacionalista da escatologia. São 13 capítulos, seguindo a sequência da Assembleia de Deus, do entendimento dispensacionalista, no caso relacionado ao fim dos tempos, e todos os capítulos têm slide em PowerPoint na plataforma. E o outro livro foi escrito apenas pelo Antônio Vitor. O Antônio Vitor, ele trabalha no EBD em Foco há muito tempo, desde o começo do EBD em Foco. Ele escreve o subsídio em PDF de adultos e jovens, é um escritor fenomenal. Então ele participou da escrita do livro Fim dos Tempos e lançou agora este livro no mês de janeiro desse ano, Arrebatamento Pré-Tribulacional, A Rica Esperança da Noiva do Cordeiro. Os dois livros foram publicados pela editora Santorini e você pode adquirir. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e você pode solicitar também pelo WhatsApp. Vale muito a pena estudar esses livros. O livro do Fim dos Tempos, nós temos os slides em PowerPoint. Então se você comprar o livro, você ganha esses slides. Basta falar com a gente, manda uma foto, comprei o livro, a gente envia o slide para você. E também, se você é assinante do EBD em Foco, esses slides estão disponíveis. Vale ressaltar que o slide da lição 12, o estado eterno, tem tudo a ver com a lição atual. Então você pode se aprofundar neste tema. Eu também publiquei no EBD em Foco um trecho do livro, do livro, totalmente gratuito, já enviei nos grupos do WhatsApp do EBD em Foco, já coloquei no site e vou deixar na descrição do vídeo. É esse trecho aqui, o Destino dos Salvos, a Nova Jerusalém. Então aqui você vai estudar sobre esse tema, são 6 páginas, mas com muitas passagens bíblicas, muito bem explicado, sobre a questão da Nova Jerusalém, do estado eterno. Então vale muito a pena a leitura desse material, totalmente gratuito, disponível no nosso site, na parte de PDF extra, mas também nós estamos enviando nos grupos e na descrição do vídeo tem um link que manda diretamente para este estudo, vale muito a pena você acessar ele. E também nós temos disponível na plataforma os slides de uma lição de jovens do 4º trimestre de 2021. Se você é assinante do EBD em Foco, você tem acesso a esses slides em PowerPoint, que foi sobre escatologia. Se você não é assinante e quer baixar esses slides aqui totalmente gratuito, você consegue. Eles foram salvos em PDF, disponibilizados gratuitamente na plataforma EBD em Foco. Então você entra no site ebdemfoco.com, na página inicial, um pouco abaixo, fala do slide gratuito, você pesquisa o tema. Então você pode colocar lá o tema, o julgamento final, novos céus, nova terra, vai aparecer, tá? Tribunal de Cristo. Então tudo isso aqui vai aparecer para você. Então faz parte aí dessa lição. E nós temos também na plataforma os slides em PowerPoint de uma revista de jovens do 4º trimestre de 2021. Se você é assinante do EBD em Foco, você consegue baixar esses slides em PowerPoint, basta acessar e procurar slides anteriores. Observe que são 13 lições falando também de escatologia, e a lição 11 e lição 12 tem tudo a ver com o que nós estamos estudando agora. Então vale a pena você dar uma olhada. Se você não é assinante, você consegue baixar também esses slides de forma gratuita, mas salvos em PDF. Basta acessar o nosso site ebdemfoco.com, na página inicial um pouco abaixo, tem lá a opção dos slides gratuitos e você pesquisa o tema, coloca lá céu, coloca lá julgamento final, Tribunal de Cristo, qualquer tema que você quiser vai aparecer aí as lições salvas em PDF, você pode baixar e usar na sua igreja, estudar, se aprofundar nesse tema. Qualquer lição que você pesquisar aqui vai aparecer lá. Lições de 2023, de dezembro de 2023 até janeiro de 2017, vai estar disponível lá. Então, muitos slides, são mais de 700 slides que você pode baixar gratuitamente. Então, só reforçando aqui o nosso site, ebdemfoco.com, e o nosso WhatsApp, 94 98409 2869. Todas as informações para entrar em contato conosco você encontra na descrição do vídeo. Agora nós vamos para o texto áureo da lição que diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Eu não vou explicar esse versículo aqui agora, porque ele faz parte da lição. Quando chegar lá na lição, eu vou explicar melhor o que Paulo realmente está querendo dizer com essa passagem. Verdade prática, o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como sua legítima esperança. E aqui, essa questão da mente voltada para o céu é algo que eu vou explicar na lição, mas eu quero adiantar. Porque assim, muita gente pensa que ter a mente voltada para o céu
é viver 24 horas na igreja, é viver 24 horas lendo a Bíblia e orando. E eu acho que não é bem isso que a Bíblia ensina. Nós aprendemos nas Escrituras que nós adoramos a Deus no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E o que Deus espera de nós é amor ao próximo, é benignidade, é bondade, é mansidão. O que Jesus espera de nós é um comportamento diferenciado no dia a dia, no cotidiano. Então, assim, ter a mente voltada para o céu é ter a mente voltada para um bom comportamento, para seguir o evangelho que Jesus ensinou no Sermão do Monte e também tudo que está registrado nas Escrituras que o cristão deve fazer. Então, isso sim significa ter a mente voltada para o céu. Então, você pode estar no seu trabalho, você pode estar estudando, você pode estar vivendo a sua vida normal, mas se você viver uma vida genuinamente cristã, significa que sua mente está voltada para o céu. Você valoriza a vida aqui nessa terra, porém isso significa que você realmente almeja o céu. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Filipenses 3, aí vários versículos quebrados, que eu não gosto muito disso, mas recomendo você ler todo o capítulo 3 de Filipenses, e Apocalipse 21, de 1 a 4. Essas duas passagens são muito importantes, mas nós temos várias outras passagens também que falam sobre esse tema. A primeira passagem aqui de Filipenses, a gente vai falar dela mais no tópico 1, e a passagem de Apocalipse mais no tópico 2. Então vamos avançar aqui para ganhar tempo no vídeo, vamos direto para a nossa introdução. Diz assim: ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente. Então o apóstolo Paulo ele vai falar bastante sobre essa questão das coisas espirituais, que realmente o homem natural, o homem que está com o coração fechado para Deus, que ainda não foi tocado pelo Espírito Santo, que não se abriu para as coisas de Deus, ele não vai compreender as coisas de Deus. Ele pode ler a Bíblia, ele pode, enfim, ter conhecimento teológico, mas ele não consegue conceber essas coisas de maneira espiritual como um valor real para a sua vida. Ele não consegue aplicar as verdades da Bíblia na sua vida. Porém, quem tem o coração aberto para as coisas de Deus, quem já foi tocado pelo Espírito Santo, consegue ler as Escrituras e aplicar aquilo na vida e viver uma vida diferenciada, ou seja, tem um discernimento espiritual. Por isso, a sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas a respeito do céu, a ponto de negar a sua existência. Nós sabemos que o ser humano ele vai criar várias teorias para tudo que existe, né? Então a gente sabe disso. Quando se fala da questão da vida eterna, do céu, a gente vai ver muita coisa maluca por aí. E tem aqueles que negam a sua existência. Então tudo isso é fruto do pecado. Então o ser humano, querendo ser sábio, ele acaba se tornando louco, porque ele realmente não consegue discernir as coisas espirituais, quer interpretar por si mesmo, criar várias teorias, e a gente vê um monte de interpretação errada quando se fala desse tema aí. Contudo, ao cristão é garantido a gloriosa promessa de desfrutar do céu como sua morada na vida eterna com Deus. Então, assim, o cristão, aquele que realmente crê no Evangelho, ele tem garantido, é uma promessa que é algo que vai cumprir, então essa promessa é garantida que um dia nós vamos sim morar eternamente com Deus. Em vista disso, o nosso propósito é o de mostrar o céu como destino glorioso de todo cristão peregrino. Então o objetivo dessa lição é apresentar o tema que é vida eterna com Deus. Então a gente vai falar do céu, destino glorioso do cristão, porque ele é um peregrino, está caminhando para o céu. Tópico 1, céu, o alvo de todo cristão. 1.1, definindo céu. Antes de iniciar aqui o tópico 1.1, quero só fazer uma observação sobre o dia da postagem do vídeo. Este vídeo geralmente é postado na terça-feira, no entanto, eu gravei o vídeo na terça-feira e não deu certo, teve um problema aqui no áudio, o áudio não saiu e eu tive que regravar. Estou regravando na terça-feira à noite para postar na quarta-feira, porque eu tenho que fazer edição e tudo mais. Tá? Só essa observação aí. Vamos lá. A palavra hebraica Shamaim, que significa céu ou céus, aparece 419 vezes no Antigo Testamento. Vamos ver, por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então isso aqui é uma palavra hebraica que foi usada no Antigo Testamento e é traduzida como céu. O termo grego ouranos também significa céu, que já é usado no Novo Testamento. Apocalipse 21:10, por exemplo, e levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, de Deus, que descia do céu.
Então aqui a palavra usada é ouranos. Ela aparece 280 vezes no Novo Testamento com dois sentidos. Aqui, o escritor da revista faz uma certa confusão, pelo menos eu achei. Ele vai dizer que essa palavra é traduzida como céu e tem dois sentidos. Depois ele volta com a mesma palavra, combinada com a palavra chamaim do Antigo Testamento, e diz que elas têm três sentidos. Então eu achei meio confuso, mas vamos lá, vamos seguir aqui, né? Ele fala assim, ó, primeiro ela é traduzida como firmamento, universo, atmosfera, né? E segundo, céus siderais e estrelados, região acima dos céus siderais, sede da ordem das coisas eternas e perfeitas, onde Deus e criaturas celestes habitam. Então aqui ele meio que mistura, né, o céu sideral, porque quando a gente fala do céu no sentido de firmamento, universo, e depois ele fala de céu sideral, parece que é a mesma coisa, né? Eu achei que ficou meio confuso. Aí depois ele coloca junto aqui que também significa morada de Deus. Então, onde Deus habita, as criaturas celestes habitam. Então, assim, pode ser que fique um pouco confuso. Mas vamos lá, vamos ver aqui, que ele volta. Ele fala assim, ó, nas traduções da Bíblia em língua portuguesa, a palavra chamaim foi traduzida por altura e ouranos como algo elevado. Tá? A questão de tradução. Tá? A tradução depende de contexto, depende de várias coisas. Ambas as palavras são usadas para se referir a três locais distintos. Então aqui que é a confusão que eu citei, né? Aqui ele fala que a palavra é usada para se referir a três locais distintos e aqui ele fala que ela tem dois sentidos. Ela tem dois sentidos ou ela tem três sentidos? Então ficou meio confuso. Eu prefiro ficar com a ideia que tem três sentidos. Pelo menos os livros de teologia sistemática que eu estudei, elas vão seguir essa interpretação aqui, que essas palavras têm três sentidos, têm três traduções possíveis. No caso, significa três coisas diferentes dependendo do contexto. Deuteronômio 11:11, por exemplo, mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Então aqui é o céu atmosférico. O sentido dessa palavra aqui é o céu que a gente enxerga, que a gente está olhando aqui e está vendo esse céu atmosférico. Segundo sentido é o universo, o firmamento dos céus. Hebreus 1:10. Então aqui já é uma passagem do Novo Testamento. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Aqui no sentido de criação, firmamento, ou seja, Deus criou todas as coisas, criou o céu, esse céu sideral que a gente vê aí. E por último, morada de Deus. Né? No caso, Isaías 63:15, parte A. Atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Então, céu no sentido de morada de Deus. Então, são esses três sentidos dos três locais aplicados à palavra céu. O mais importante para o cristão é o terceiro, a morada de Deus, que é o foco dessa lição. Então, a gente vai focar aqui na palavra céu, usada dentro do contexto, que se refere à morada de Deus. 1.2, o céu conforme o ensino de Paulo. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Não por acaso esse céu está enfatizado nas cartas do apóstolo como lugar celestial, o lar dos salvos em Cristo Jesus, onde temos um destino assegurado, o de estar para sempre com o Senhor. Então Paulo usa a palavra céu muito nesse sentido, de um local que nós vamos habitar com Deus, que Deus habita e nós habitaremos com Ele. Efésios 1:3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então as bênçãos são espirituais e os lugares são celestiais. Efésios 1:20, que está dentro do mesmo contexto, fala assim, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Então aqui a gente tem uma passagem que fala que Jesus está em um local, ele está à direita do Pai, em um local específico que é o céu. Por isso, vivendo em Cristo, o crente desenvolve um relacionamento na esfera do reino, de modo que, ainda que não tenha ido para o céu, toda a sua vocação é celestial no presente momento de sua vida. Então, assim, nós participamos do reino de Deus. O reino já foi inaugurado, nós já estamos vivendo nele. E viver no reino significa ter um comportamento diferente das pessoas do mundo, porque o que Jesus ensina ali no Sermão da Montanha é justamente um comportamento, uma ética totalmente elevada e superior à ética humana, à ética pecaminosa que a gente vê nesse mundo. Então, quando a gente tem um comportamento diferente,
a gente já participa do reino de Deus, mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Então a gente não está no céu ainda, porém as bênçãos do céu são antecipadas para esta vida. E nós realmente vivemos uma vida diferenciada. Dessa forma, o poder que está em sua vida vem do céu e o habilita a vencer a cada dia. Então, o que nos mantém firmes na fé para continuarmos a nossa caminhada é algo que vem do céu, que vem do alto. Tópico 1.3, o alvo do cristão. Depois de salvo, não pertencemos mais a este mundo. Por isso, Paulo ensina que prossegue para o alvo, isto é, a linha de chegada que o atleta alcança o prêmio. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, Paulo diz assim, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então Paulo, quando escreveu essa carta aqui a Timóteo, ele mostra que ele estava vivendo nessa expectativa de receber essa coroa da justiça. Então, assim, ele diz que o justo juiz vai dar para ele naquele dia. Então, que ele está se referindo a um dia futuro, um futuro escatológico de julgamento. Paulo não está falando que ele vai ser julgado ou vai receber essa coroa logo de imediato após a morte dele, mas ele está falando que vai ter um dia específico, ele me dará naquele dia. E aqui vale destacar que Paulo estava em uma fase da sua vida muito complicada. É bem provável que ele tenha morrido após escrever essa carta. Assim, essa foi a última carta que Paulo escreveu, ela tem um tom de despedida, Paulo está preso e parece que não tem nenhuma esperança para ele sair. Então ele fala muito dessa questão de que ele já completou a sua caminhada, ele sabe o que ele vai receber, ele sabe desse prêmio. Então assim, o apóstolo Paulo está muito seguro da garantia da vida eterna e ele deixa isso registrado nessa carta a Timóteo. Assim, o apóstolo persegue o prêmio com determinação, liberdade, empenho e com os olhos fixos no autor da salvação, como está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, esse deve ser o comportamento do cristão, olhar para Jesus porque ele é o autor e consumador da fé, ou seja, até mesmo a fé que a gente tem é dele, pertence a ele. Tá? E Jesus suportou a cruz do Calvário, né, foi afrontado, desprezado. Então Jesus deixou o exemplo para nós. Ele sabia de algo que ia acontecer no futuro, algo maravilhoso, e por isso ele suporta a cruz. Ele foi desprezado. Enfim, Jesus sofreu tudo por amor a nós. Então ele ressuscitou e agora ele está em um local específico que nós chamamos de céu, sentado à direita do trono de Deus, porque ele também é Deus. Só vale destacar aqui que Jesus, ele continua na sua forma encarnada. Ele assumiu a forma humana por toda a eternidade. Isso aqui foi algo extraordinário que Deus fez por nós. Então Jesus, ele tinha uma forma diferenciada, mas ele assume essa forma humana, vive como ser humano, ele morre, ressuscita em um corpo glorioso, sobe para os céus e continua intercedendo por nós nessa forma humana. Então, o que nos resta simplesmente é agradecer a ele e fazer o que o autor dos Hebreus colocou aqui, olhando para Jesus, ou seja, olhe para ele, somente para ele. Igualmente, o cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação que vem de cima, isto é, de Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, todo crente verdadeiro, ele vai ter o céu como alvo. Então, ele sempre vai pensar no céu, ele sempre vai almejar o céu. O seu alvo revela o resultado de uma nova vida e, por isso, o crente se volta para as coisas do céu. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então aqui nessa passagem, muita gente faz uma interpretação errada. Muita gente acha que pensar nas coisas que são de cima, pensar nas coisas que são de Deus, que vem do alto, é viver 24 horas na igreja, é estar orando 24 horas, é lendo a Bíblia 24 horas. Bem,
Eu acredito que ir à igreja é importante, sim, é uma disciplina cristã. Ler a Bíblia também faz parte da disciplina cristã. Jejuar, orar, tudo isso nós devemos sim fazer. São bênçãos que Deus colocou na nossa vida, então nós temos que aproveitar essas bênçãos. No entanto, nós não podemos reduzir as coisas celestiais a essas disciplinas da vida cristã, que são importantes, mas isso é um reducionismo muito grande, não vale a pena você pensar assim. Nós temos que entender o que são as coisas de cima e o que são as coisas da terra, de acordo com o contexto de Colossenses. Ao ler todo o capítulo de Colossenses, você vai observar que o apóstolo Paulo apresenta ali vários pecados, vários comportamentos errados que as pessoas fazem. Ele vai falar da ira, da inveja, ele vai falar da idolatria, ou seja, essas coisas são as coisas da terra, são os pecados cometidos por alguém que não tem compromisso com Deus. E Paulo fala também da nova vida, ou seja, agora nós somos uma nova criatura, nós temos uma nova vida e um novo comportamento. Então, quando ele começa a falar sobre isso aqui no capítulo 3 de Colossenses, ele fala de amor, de benignidade, de bondade, e ele começa a citar o fruto do Espírito. E ele vai colocar aqui o amor como algo muito mais importante, amar o próximo. Então, assim, se você quer viver pensando nas coisas do alto, nas coisas de cima, pensando no céu, ame o próximo. Seja bondoso, ame a Deus acima de todas as coisas. Então, é isso que Deus espera de nós. Significa que você realmente almeja o céu, quando você tem um comportamento diferenciado aqui nessa terra. A expressão "a nossa pátria está nos céus" sintetiza bem essa nova realidade. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Ao mencionar essa expressão, o apóstolo mostra que temos uma cidadania celestial, como está registrado em Efésios 2:19. Bem, vamos entender o que realmente Paulo quis dizer com essa passagem aqui de Filipenses 3:20. A nossa pátria está nos céus. A gente precisa compreender o contexto dessa carta. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele está preso e ele está escrevendo ali para uma igreja que ele tem realmente um carinho muito grande e uma igreja que estava passando por várias dificuldades, tá? Eles realmente tinham vários problemas, várias dificuldades, principalmente dificuldades financeiras, e Paulo está falando ali para eles de alegria, que eles têm que se alegrar. Então o apóstolo Paulo está preso, mas está falando de alegria. Então Paulo está falando para eles se alegrarem, tudo mais. Então essa carta, a ênfase dela é isso. E também essa cidade foi uma cidade que no passado ajudou o imperador romano. Então, assim, era uma cidade que tinha um status muito importante lá na capital. Ela ficava bem longe da capital. Porém, muitos soldados romanos foram morar em Filipe, soldados aposentados ou que estavam na ativa, enfim, muitos moravam ali e eles começaram a copiar Roma. Então era meio que uma miniatura de Roma, se vestiam como Roma, a moeda era uma moeda romana, era como se fosse uma cidade realmente romana, mas dentro de uma região grega. É porque assim, o Império Romano conquistou o Império Grego. No entanto, as cidades gregas mantinham ali a sua cultura grega, mas a cidade de Filipos não. Ela mudou a sua cultura porque ela tinha uma cultura dos romanos. E como eles ajudaram Roma no passado, no caso do Império Romano no passado, o nome dos habitantes ali da cidade foram colocados ali no Senado romano. Tá? Eles tinham um status ali muito importante, né? E eles se orgulhavam de pertencer à cidade de Filipos, porque é a cidade que imita a capital, uma cidade que tem o nome dos moradores lá no Senado romano, uma cidade que, enfim, tem várias coisas que realmente fazia dela uma cidade diferenciada. As pessoas se orgulhavam de morar em Filipos. E Paulo, sabendo disso, ele fala assim, olha, cuidado, não se orgulhem disso, porque a nossa pátria está nos céus. Então, assim, o nosso prêmio está nos céus. A gente tem que pensar no céu. Então, não se orgulhe de pertencer a essa cidade. Tudo bem, isso é muito importante, valorize isso, mas nunca esqueça que a nossa pátria está nos céus, a nossa cidadania é uma cidadania celestial. Para viver a plenitude dessa cidadania, o cristão peregrina para algo perfeito, absoluto, em que finalmente terá o corpo abatido, transformado conforme o corpo glorioso de Jesus Cristo.
Então, assim, nós seremos transformados e teremos um corpo glorioso. 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o é, o veremos. Então, assim, no presente momento, nós ainda não fomos transformados. Isso vai acontecer no futuro. Então, João deixa bem claro aqui que já somos filhos de Deus, porém, temos que esperar a manifestação de Jesus, ou seja, o arrebatamento da igreja, quando Jesus se manifestar em glória depois, esperar todo esse contexto escatológico que vai acontecer, aí sim nós seremos transformados e seremos como ele, teremos um corpo glorioso. Amém? Então aqui eu encerro o tópico 1, vamos para o tópico 2, só que antes de entrar no tópico 2 eu quero fazer algumas observações, tá, para reforçar o que foi estudado no tópico 1. A gente tem que entender que o cristão, ele, quando morre, ele vai para um outro local. Tá? Existe sim um local que nós vamos, que a gente chama de estado intermediário, e é muito importante a gente enfatizar isso. A gente observa isso na parábola do rico e do Lázaro. Jesus vai colocar ali uma história, né, que alguns acreditam que ela é real, está lá registrado em Lucas capítulo 16. É uma história que vai apresentar o que acontece após a morte. Então é muito importante a gente entender essa parábola. Inclusive eu tenho um sermão sobre essa parábola e eu vou disponibilizar essa semana no EBD em Foco. Eu não tinha disponibilizado ele ainda, mas eu vou colocar disponível para quem é assinante na parte dos sermões. E também a gente tem a passagem de Jesus com o ladrão na cruz. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Então mostra assim que após a morte tem um local que nós vamos. Estevão, quando estava sendo apedrejado, viu os céus abertos, viu Jesus à destra do Pai e, enfim, depois ele fala assim, Senhor, eu entrego o meu espírito. Da mesma forma, Jesus falou que entregava o espírito ao morrer. Então a gente entende que existe sim uma parte material e uma parte espiritual do ser humano e essa parte espiritual vai direto ao encontro com Deus. O apóstolo Paulo, também escrevendo, se não me falha a memória, aos Filipenses, ele fala que às vezes ele deseja partir e estar com Cristo. Ele fica meio na dúvida, né? Porque se ele ficar com os irmãos é muito bom e tal, que ele está ensinando, está pregando, mas ele está sentindo vontade de partir e estar diretamente com Cristo. Então, significa que o cristão, ao morrer, ele vai direto ao encontro com Deus, ele vai estar na presença de Deus. Então, assim, essa é a interpretação mais assim, aceita no meio evangélico. Existem outras interpretações sobre esse tema que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque realmente é bem complicado e o tempo não nos permite. Mas vale a pena você conferir o material que eu vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar alguns vídeos que a gente vai falar sobre esse tema aí. Vamos para o tópico 2, que fala assim, a descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. 2.1, o novo céu e a nova terra. Depois da abertura dos 7 selos, conforme Apocalipse 6, em que predominaram a desordem, a tribulação e o juízo, o quadro revelado na sequência é o de um novo estado eterno. Então aqui o escritor da revista está fazendo um panorama bem rápido, né, do Apocalipse, né, que ele vai colocar assim, que depois do capítulo 6, né, tem a abertura dos selos e tudo mais, e realmente a gente vai ver ali o juízo de Deus sendo executado sobre a humanidade. Tá, depois disso, vem a revelação do novo estado eterno. No entanto, para entender esse estado eterno, a gente precisa voltar um pouco para o início do livro do Apocalipse, quando João escreve ali as cartas às igrejas da Ásia. No final de cada carta é apresentado um prêmio àquele que vencer. Por exemplo, a primeira carta, que é a carta à igreja em Éfeso, ele fala assim, ó, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E quando a gente vai para Apocalipse 21 e 22, a gente vê que tem a árvore da vida lá na Nova Jerusalém. Depois, na igreja de Esmirna, ele fala assim, ó, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, mais uma bênção que esse vencedor vai receber. E de maneira geral, todos esses prêmios serão entregues a todos aqueles que vencer. Ou seja, está falando conosco. E isso vai acontecer na revelação final, lá quando tiver novos céus e nova terra. Vamos avançar aqui. O apóstolo João diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar não existe mais. Esse céu
também Uranus, ou seja, a palavra grega Uranus, é o espaço astronômico, não se trata da habitação eterna de Deus. Então, assim, o escritor da revista vai afirmar aqui que o novo céu e a nova terra que Apocalipse cita não se refere à habitação de Deus. É claro que a Bíblia não dá detalhes sobre isso, porém, é um tema que, enfim, pode ter algumas interpretações diferentes. Mas vamos lá. Então o apóstolo contempla um novo céu e uma nova terra. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então aqui no capítulo 21, João tem essa revelação que Deus vai fazer tudo novo, novo céu e nova terra. O adjetivo grego kainos, traduzido como novo, que aparece no texto, traz a ideia de novo com respeito à forma. Fresco, recente, não usado. Nesse sentido, o novo céu é um lugar sem precedente, incomum e desconhecido. Então, assim, a gente tem aqui algo novo, totalmente novo. Eu acredito, posso estar equivocado, mas eu acredito que vai ter novo céu no sentido geral, inclusive a própria habitação de Deus, e nova terra, tá? Tudo novo. E também, quando a gente continua a leitura de Apocalipse 21, 22, a gente vai ler mais na frente algumas passagens, mas fica bem claro que Deus vai habitar na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém está na terra, então ela desce para a terra. Ela é estabelecida na terra e essa Nova Jerusalém vai ser a habitação dos santos e a habitação de Deus. O próprio Deus vai habitar nessa Nova Jerusalém. Então, assim, eu sigo essa linha de interpretação que é um pouco mais literal, que apresenta realmente esse estado final como sendo na terra. É como se fosse uma restauração daquilo que Deus planejou lá no início, que foi manchado pelo pecado. Adão e Eva foram criados para viver em perfeita comunhão com Deus na terra. O pecado manchou tudo isso, agora Deus faz a restauração de todas as coisas, no caso, no fim escatológico, ele faz a restauração de todas as coisas, e agora tem o novo paraíso de Deus, a Nova Jerusalém, tudo isso baseado em muitas passagens do Antigo Testamento. Então, João se baseia nessas passagens do Antigo Testamento e a gente tem essa revelação, né, que João recebe e deixa registrado aqui em Apocalipse, né, que realmente nós vamos habitar nessa nova cidade. Então, assim, do meu ponto de vista, não faz sentido ficar fazendo especulação acerca do céu, da Nova Jerusalém, como se fossem lugares distintos. Ah, não, porque o céu é um lugar superior, lá vai ter alguns crentes mais especiais, a Nova Jerusalém já é um lugar inferior, e aí aqueles crentes que habitam lá no céu, eles vão ter acesso à Nova Jerusalém e tudo mais. Eu acho que isso confunde mais do que ajuda, nós não temos base bíblica para isso. Então, assim, tem duas maneiras de você interpretar, para mim só tem duas. Ou você entende como literal, a Nova Jerusalém como algo literal, que realmente ela vai ser na terra e tudo mais, ou você entende isso como algo figurado, no sentido figurado. João simplesmente está se referindo ao estado final em que nós vamos habitar em um local especial, não necessariamente na terra. Então, assim, pega todo o texto ali e vê simplesmente como algo figurado, se refere simplesmente ao nosso estado eterno, não necessariamente aqui na terra. Eu, particularmente, prefiro a interpretação mais literal, que entende que, de fato, vai ter novo céu, nova terra, a Jerusalém de Deus vai ser na terra e nós vamos habitar na terra. Pelo menos essa é a minha visão. Ah, mas nós não vamos morar no céu? Entenda que o céu vai ser na terra, vai ser uma coisa só, basicamente, tá? É uma vida perfeita com Deus aqui. Mas enfim, vamos continuar aqui, né? Senão a gente não sai desse ponto. Isaías profetizou a criação de novos céus e nova terra. Então isso aqui vem desde o Antigo Testamento, Isaías 65:17, ó. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então aqui essa profecia do Antigo Testamento aponta para algo escatológico, para um fim escatológico também. O apóstolo Pedro confirmou essa esperança, 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então Pedro também tem em mente essa esperança, essa expectativa desses novos céus e nova terra.
Aqui eu coloquei um trecho do comentário exegético de Apocalipse do Osborne, Grant Osborne. Eu gosto muito desse livro, eu gosto muito da visão dele. Tá? Mas vamos lá, vou ler aqui rapidinho, só para você entender que o que João coloca em Apocalipse tem tudo a ver com o Antigo Testamento, com a visão ali do Antigo Testamento dessa questão da nova cidade, da Nova Jerusalém. A expressão Nova Jerusalém ocorre na Bíblia somente em Apocalipse 3:12 e em 21:2, mas o conceito tem uma longa história. Como pano de fundo dessa expressão estão várias passagens de Isaías, Ezequiel e Zacarias. Park, que é um escritor, um pesquisador da área, vê um padrão temático em Isaías, no qual uma nova e glorificada Jerusalém será o centro do mundo nos últimos dias. Então leia Isaías 2, de 1 a 5 e também 18, 7. E Javé virá a Sião como redentor, Isaías 59, 20, após destruir a Jerusalém terrena apóstata, ou seja, a profecia de Isaías diz que Deus vem destruir a Jerusalém apóstata e vai construir uma nova Jerusalém e vai reinar dessa nova Jerusalém. Leia Isaías 24, de 10 a 13 e também 25, 2. Vai reinar sobre o Monte Sião, Isaías 24, 23. Nesse tempo, o deserto dela será como o Éden, Isaías 51, 3. E Sião colocará suas belas vestes e será Jerusalém, a cidade santa, Isaías 52, 1. Por fim, Deus criará alegria para Jerusalém e júbilo para o seu povo nos novos céus e nova terra, Isaías 65, 18. Em Ezequiel, há a promessa do novo êxodo, no qual a terra será como o jardim do Éden, Ezequiel 36, 35 e também Ezequiel 47, 11 e 12. E o santuário de Deus será colocado no meio de seu povo para sempre. Meu tabernáculo permanecerá com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Isso está em Ezequiel 37, versículo 26 e 27, e também em Apocalipse 21, 3. Então observe que tem vários paralelos com as profecias do Antigo Testamento e também com a profecia de João em Apocalipse. Então as profecias de João no livro do Apocalipse tem como pano de fundo todas essas profecias do Antigo Testamento, né, que Deus já tinha feito para a nação de Israel, mas que vai se cumprir para toda a humanidade. Tá? Todos nós vamos habitar nessa nova Jerusalém. Esse lugar é o destino do cristão, um novo lar completamente redimido, sem qualquer semelhança com o mundo antigo, pois eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, 5. Então está bem claro que vai ser um novo local, um novo lugar completamente diferente do que nós temos sem a presença do pecado. Tópico 2.2, a linda cidade como nossa nova morada. No versículo 2 de Apocalipse 21, o apóstolo João faz menção à descida da cidade santa e somente a partir do versículo 9 que ele começa a descrever a beleza dessa cidade. Então ele vai descrever detalhes de como vai ser essa nova cidade. Por meio de passagens do Novo Testamento, a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos salvos, lugar em que os santos habitarão. Filipenses 3:20, mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então aqui muitas pessoas podem falar assim, olha, Paulo está falando que a cidade está nos céus, tal. Só que assim, Paulo está falando de um contexto atual. Hoje nós estamos aqui nessa terra, existe um céu e nós vamos para o céu. Então, nessa ida para o céu, nós vamos habitar com Deus. Vale ressaltar que estamos falando sempre da habitação com Deus, comunhão perfeita com Deus. Isso é o mais importante do céu, é você habitar com Deus. No entanto, sabemos que no fim escatológico vai ser feito novos céus e nova terra, e nós teremos essa nova cidade que é a Nova Jerusalém. Assim cremos e afirmamos que essa linda cidade será um lugar em que Deus e o Cordeiro são o seu templo. A glória de Deus a iluminará e o Cordeiro será a sua lâmpada. Apocalipse capítulo 21, versículo 22 e 23, diz assim, ó, e nela não vi templo, não vai ter igreja lá, tá? Porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então assim,
essa cidade gloriosa, ela vai ser marcada pela presença constante de Deus. O mais importante da Nova Jerusalém, o mais importante do céu, não são as ruas de ouro, não são as pedras preciosas, não, nada disso. O mais importante é a comunhão perfeita com Deus. Nós temos que viver uma comunhão perfeita com Deus aqui hoje, mas sabemos que isso é impossível por causa da presença do pecado. Somos manchados pelo pecado e por isso a nossa comunhão com Deus não é perfeita, não é 100%. No entanto, no céu, essa comunhão vai ser perfeita. Então, quando nós chegarmos lá, nós vamos viver por toda a eternidade em uma comunhão perfeita com Deus e também com os nossos irmãos. Na Nova Jerusalém não haverá dor, tristeza ou sofrimento. Apocalipse 21:4 diz assim, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nós sabemos que tudo isso é fruto do pecado, tá? O pecado que trouxe dor, o pecado que trouxe sofrimento, é por causa do pecado que tem a morte. Então, assim, todos esses sofrimentos vão deixar de existir. Não vai ter morte, não vai ter sofrimento, não vai ter dor, não vai ter nada disso na Nova Jerusalém. Além disso, depois da ressurreição e quando todas as coisas forem consumadas, essa Jerusalém celestial descerá do céu e ficará para sempre na nova terra. Então aqui o escritor da revista segue a mesma linha de interpretação que eu sigo, né? Que é uma interpretação mais literal, que essa cidade vai descer do céu, literalmente, ela vai estar na terra para sempre. O apóstolo João descreve a Nova Jerusalém Celestial como um lugar de redimidos que habitam a gloriosa cidade. Então essa cidade é para nós vamos habitar nela. Então assim, nós não sabemos como que vai ser lá. Aqui no slide a gente usa algumas imagens para representar a Nova Jerusalém, representar algumas coisas espirituais, que, assim, enfim, é uma tentativa humana, tá? Uma tentativa humana de tentar representar essas coisas, uma representação pictórica. Não significa que vai ser desse jeito, tá? Não significa que vai ser assim, porém, nós temos essas imagens para ilustrar o slide. Mas o que nós temos que ter em mente é que será realmente um lugar, esse lugar é um lugar superior, diferente de tudo aquilo que nós já vivenciamos. Portanto, para nós, a visão descrita em Apocalipse 21 refere-se ao céu como a eternidade, a Nova Jerusalém como a nova cidade, o nosso novo lar, criado sem pecado, onde a bem-aventurança eterna será desfrutada pelos santos para todo sempre. Então, assim, por todo sempre, nós vamos ser bem-aventurados, vamos viver uma vida completa, plena de saúde, de sabedoria, conhecimento, na presença de Deus. E assim, o mais importante, nós estaremos na presença de Deus, sendo iluminados pela luz de Deus e passaremos a eternidade conhecendo mais de Deus. Deus é tão infinito, é tão grande, que a eternidade não vai ser suficiente para nós conhecermos mais dele. Não é suficiente. Sempre estaremos aprendendo algo novo sobre Deus, inclusive quando chegarmos lá no céu. Tópico 3, céu, o fim da jornada cristã. Eu não gostei muito do título desse tópico, né? Apresentar o céu como o fim de uma jornada. Eu penso assim, que a nossa jornada teve um início, quando nós nos convertemos, começamos a conhecer mais de Deus, e esse crescimento espiritual, ou seja, o conhecimento mais profundo de Deus, ele não cessa nunca, nem na eternidade. Então, assim, a gente vai continuar conhecendo Deus nessa vida e depois, na eternidade, vamos continuar conhecendo Deus. Então, eu acredito que não vai ter um fim, tá? Não é o fim da jornada cristã. Ela tem um começo, mas nunca tem um fim. 3.1, estaremos onde Deus está. Em Apocalipse 21, há uma concretização da jornada cristã em que o crente estará onde Deus habita, conforme o nosso Senhor disse que viria e nos levaria para estarmos com o Pai. Então, assim, Jesus falou que um dia ia nos levar para nós habitarmos juntamente com Ele, onde o Pai está,
né? Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então, assim, nós vamos viver para sempre em comunhão com Deus. Nesse lugar, habitaremos com Deus em seu tabernáculo, pois nós seremos o seu povo e ele o nosso Deus. Então, essa comunhão perfeita que foi perdida lá no Jardim do Éden, ela vai ser restaurada nesse novo céu, nessa nova terra. Ou seja, nós passaremos a eternidade em uma comunhão perfeita com Deus. Tudo isso se tornará realidade no futuro, quando nossa união com Deus se dará sem impedimento, cumprindo toda a expectativa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, assim, a gente tem várias passagens do Antigo Testamento e várias passagens do Novo Testamento que fala dessa expectativa de vivermos para sempre com Deus em comunhão com Ele. Levítico 26, de 11 a 12, diz assim, ó, e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Então isso aqui é algo que está lá no Antigo Testamento, no livro da lei. Deus está falando que quer habitar no meio do seu povo. Apocalipse 7,15 diz assim, ó, por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Então, assim, Deus vai habitar no meio do seu povo por toda a eternidade. Então, as profecias do Antigo Testamento se cumprem nesse futuro escatológico. 3.2. As lágrimas cessarão. Uma das mais gloriosas bênçãos que desfrutaremos no céu é a de que Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Então, assim, não vai ter nenhum sofrimento, não vai ter nenhum tipo de tristeza no céu. Essas lágrimas simbolizam a tristeza, o sofrimento, as tragédias humanas e outros diversos males que não terão lugar nessa nova realidade de vida, pois todas as primeiras coisas são passadas. Isaías 65:19 diz assim, ó, e folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Então, assim, não faz sentido no céu ter qualquer tipo de tristeza. Algumas pessoas podem fazer o seguinte questionamento: como que vai ser eu habitar no céu por toda a eternidade, sabendo que alguém que eu amo não foi para o céu? Então, pode ser o marido, a esposa, o filho, o pai, mãe, ou seja, alguém que você ama muito, não foi para o céu. Você está lá e essa pessoa não está. Então, significa que ela foi condenada. Ela estará sofrendo por toda a eternidade. E aí, assim, alguém pode pensar, eu vou ficar muito triste no céu sem essa pessoa. Bem, isso não vai acontecer. Tem duas explicações, né? Uma explicação seria assim, que Deus vai apagar da nossa memória e a gente não vai lembrar. Tá? Então, a gente não vai lembrar dessas coisas que aconteceram no passado, das pessoas que você amava, né, que não estão lá e tudo mais. Né? Algumas pessoas vão dizer assim, eu não concordo com essa explicação, porque eu entendo que no céu nós teremos consciência de que vivemos uma vida passada. Ou seja, nós não teremos saudade dessa vida passada. Nós não vamos lembrar, porque quando eu habitava na terra e tal, tinha coisa boa e era isso, era aquilo. Não, essa saudade não vai acontecer. Então, assim, quando nós estivermos lá no céu, em momento algum, a gente vai olhar para o nosso passado da vida antiga na Terra e achar que vivemos alguma coisa boa. Não, em momento algum. Porque lá vai ser tão bom, tão maravilhoso, que tudo isso vai ser uma vida passada que a gente não vai fazer nem questão. Nem questão, mas assim, a gente vai lembrar. Por que a gente vai lembrar? Porque eu, Herberson, sou fruto de tudo que eu vivi até hoje. Então, não faz sentido a minha memória ser apagada por completo. Então eu não acredito nisso, tá? Eu particularmente não acredito que a minha memória vai ser apagada por completo. Tem várias passagens bíblicas que indicam nesse sentido. Eu não anotei nenhuma aqui agora, mas eu posso depois deixar nos comentários aí. Bem, a outra interpretação é a seguinte: é que lá no céu o nosso senso de justiça ele vai ser muito mais aguçado, porque assim, o nosso senso de justiça foi manchado pelo pecado. Eu vou dar um exemplo aqui que pode ser um pouco radical, mas eu acho que vai ilustrar bem o que eu estou querendo dizer. Imagina o seguinte: alguém que você ama muito, só pode ser um filho, pode ser um amigo, pode ser, enfim, uma pessoa que você ama muito. Essa pessoa hoje comete um crime muito feio, mata 20 pessoas, sei lá, tipo algo comprovado, você viu, ficou sabendo e tal, você viu que aquela pessoa cometeu aquele crime. Aquela pessoa é uma pessoa que você ama muito, porém, ela foi presa, ela vai pagar pelo crime.
Eu acredito que se você for uma pessoa coerente, você vai demonstrar o seu amor reconhecendo que aquela pessoa que você ama merece aquela condenação. Tá? Você vai demonstrar o seu amor reconhecendo que ela deve ser condenada pelo crime que ela fez. Então, se você for uma pessoa normal, eu acredito que você vai pensar assim: é meu pai, mas é um criminoso, tem que ser preso. Então, assim, é meu filho, mas é um criminoso, cometeu um crime gravíssimo e tem que pagar um preço justo pelo crime que ele cometeu. Então, a gente tem esse senso de justiça hoje, mas diante de coisas muito cruéis. Quando chegar na eternidade, nós vamos compreender que todos os pecados são como crimes cruéis. Todos os pecados que nós cometemos são coisas horríveis. Hoje a gente não tem essa compreensão plena, mas lá no céu nós teremos essa compreensão. Então, assim, quando nós observarmos que o nosso ente querido não está no céu, a gente vai compreender que a condenação dele foi justa. Ele foi condenado de maneira justa e você não vai ficar triste. Em momento algum você vai ficar triste por essa condenação, porque você vai ter essa compreensão plena. Você vai compreender também o nível que foi o sacrifício de Cristo. Porque hoje a gente sabe que o sacrifício de Cristo foi algo extraordinário, maravilhoso, porém, na eternidade, eu acredito que lá nós teremos uma compreensão muito mais profunda do sacrifício de Cristo. E a gente vai compreender que aqueles que creram realmente devem estar no céu e aqueles que não creram realmente devem ser condenados. E isso não vai trazer nenhuma tristeza. Pelo menos é o meu entendimento. Amém? Não sei se ficou confuso, qualquer coisa, você coloque aí nos comentários. Mas é justamente isso que nós temos que entender. Para nós hoje, com a nossa mente manchada, uma mentirinha é só uma mentirinha. Porém, quando nós chegarmos no céu, nós teremos uma compreensão muito mais plena, no senso de justiça, e nós vamos entender que uma mentirinha foi um pecado tão cruel, que quem foi para o inferno por causa de uma mentira foi de maneira justa. Tá? De maneira justa, e você vai ter essa compreensão plena e você não vai ficar triste por isso. Vamos avançar aqui porque a aula já está muito longa, né? Mas vamos lá. Tudo isso será possível porque haverá também uma transformação no mundo físico, de modo que ele será inteiramente transformado e liberto da corrupção, como Paulo esclareceu a respeito da redenção do mundo material. Romanos 8, 21. Então, Paulo fala bastante dessa questão da redenção da criação como um todo. A própria criação geme, com o pecado. Então, assim, toda a criação vai ser restaurada. Tópico 3.3, o céu como repouso eterno. A expressão repouso nada tem a ver com tédio, pois no céu haverá constante atividade, adoração, serviço, enfim, nós vamos fazer muita coisa lá no céu. Apocalipse 22:3 diz assim, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, assim, nós vamos passar a eternidade trabalhando. Isso, para algumas pessoas, pode parecer assim, contrário, né? Meu Deus do céu, eu trabalho tanto nessa vida, eu vou para o céu trabalhar. Assim, o trabalho, ele se torna cansativo, exaustivo, algo que muitas vezes não é prazeroso, por causa do pecado. Tá? O pecado, ele manchou a humanidade de tal forma, né, que a gente vê o trabalho como, às vezes, algo ruim. Né? Ou então, por mais que você veja como algo bom, você chega em casa cansado, você quer férias, você gosta de um final de semana, relaxar, descansar, porque realmente cansa, né? Enfadonho às vezes. Porém, quando nós lemos o Gênesis, a gente observa que Adão e Eva já trabalhavam antes da queda. E o trabalho depois da queda, ele não foi uma maldição. Tem gente que pensa que o trabalho é uma maldição. Não, a maldição que veio para Adão foi o cansaço, suor. Tu vai comer do suor do teu rosto. Ou seja, o teu trabalho, que antes era algo prazeroso e não cansava, agora passa a ser algo cansativo. Então, assim, o trabalho ele se tornou algo cansativo como uma maldição do pecado. Na eternidade, essa maldição não vai existir e nós vamos trabalhar de forma plena, completa, alegres e felizes. Então, eu penso que no céu nós teremos várias atividades para serem realizadas e elas não serão cansativas.
Aqui o escritor da revista coloca ilimitada aprendizagem. Eu não sei bem o que ele quis dizer, mas talvez seja no sentido de que lá nós passaremos a eternidade aprendendo algo novo. Eu penso assim que não faz sentido a gente dizer que no céu nós teremos conhecimento completo, pleno de todas as coisas, porque senão nós seríamos como Deus, né? Então, se eu sei de todas as coisas, eu sou igual a Deus. Então, eu penso assim, que lá no céu nós vamos aprender coisas novas. Nós teremos a eternidade para aprender essas coisas. E o próprio Deus é algo que a gente vai ter que aprender sobre ele, né? Ou seja, a gente vai aprender mais e mais de Deus. Então, assim, nós teremos, sim, muitas ocupações na eternidade. Não é somente adoração e tal, como muita gente pensa, né? Porque no céu a gente vai ficar o tempo todo adorando. Eu acho que sim, de certa forma sim, nós vamos ficar o tempo todo adorando, porque todas as atividades que nós realizarmos, elas serão atividades que, de certa forma, estão relacionadas à adoração a Deus. Da mesma forma que é hoje, né? A gente tem que entender que tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Eu adoro a Deus na igreja, louvando, levantando a mão, sim, mas eu adoro a Deus no meu trabalho, eu adoro a Deus no meu cotidiano, em várias coisas que eu faço, eu estou adorando a Deus. Da mesma forma, na eternidade, você vai adorar a Deus realizando muitas atividades. Trata-se de uma dimensão completamente distinta do que conhecemos atualmente. Então, assim, muita coisa é conjectura, a gente, enfim, não tem uma revelação, né, 100% de como que vai ser a eternidade na Bíblia. A gente conjectura algumas coisas, é perfeitamente normal isso, tá? Fazer conjectura não tem nenhum problema, tá? Mas, enfim, né, realmente vai ser algo totalmente diferente do que nós já conhecemos. Por isso, quando afirmamos que o céu será um lugar de repouso ou de descanso, é pelo fato de que o crente descansará de suas fatigas, cansaço e exaustão presentes hoje. Apocalipse 14:13 diz assim, ó, e ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Então a ideia é descansar desse trabalho que cansa, mas na eternidade nós não vamos cansar. Estaremos plenamente satisfeitos em comunhão uns com os outros e com o nosso Senhor, a comunhão perfeita, plena com os irmãos e com Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, assim, tudo indica que no céu nós vamos comer, vai ter comida no céu. E eu digo isso baseado nessa passagem, também na passagem lá dos evangelhos, que Jesus ceia com os discípulos, ele fala que vai ceiar novamente na eternidade. Jesus, depois que ressuscitou, ele come peixe na beira da praia. Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que nós vamos comer no céu. A descrição da Nova Jerusalém apresenta a árvore da vida e diz que nós vamos comer do fruto dessa árvore, né? Diz que ela vai produzir fruto de tempos em tempos, então tudo indica que para nós ainda estaremos presos no tempo e o tempo vai passar naturalmente. É claro que nós não vamos envelhecer, mas é bem provável que haverá algum tipo de desenvolvimento no céu, nós vamos crescer de alguma forma, crescer em conhecimento, crescer em, sei lá, em estatura, não sei, mas vai ter sim algum progresso, algum tipo de progresso, tá? Deus mora fora do tempo, isso aí é uma coisa que a gente tem que entender, que Deus não está no tempo, mas nós estaremos para sempre presos no tempo, vivendo de eternidade em eternidade. Esse lugar de repouso é o fim de nossa jornada cristã, é a experimentação da morada dos redimidos. Portanto, toda a nossa vida cristã atual deve ser vivida com a mente voltada para a realidade eterna do céu como verdadeira esperança. Colossenses 3:2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, assim, nós vamos para o céu continuar a nossa jornada cristã. Eu não acredito que é o fim da jornada, como o escritor da revista colocou aqui, mas é uma continuação. Eu vejo simplesmente uma mudança no estado atual para um estado superior, mas que nós continuaremos crescendo na vida espiritual. É claro que lá não vai ter mais a possibilidade de queda, de pecado, de condenação. Isso existe hoje, né? Essa possibilidade existe hoje, mas na eternidade não. Depois da morte segue-se o juízo, então já está tudo definido, não corre o risco de ninguém ser condenado depois.
Conclusão. Chegamos na conclusão da nossa aula, que diz assim: para se viver a esperança celestial, é preciso nascer de novo, viver em Cristo e transformar a mente. É preciso ter uma nova natureza. Sem isso, é impossível crer nas coisas espirituais, pois estas só podem ser discernidas espiritualmente. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória, o alvo de todo salvo, em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas na palavra de Deus. Bem, o escritor da revista começa aqui a conclusão lembrando da primeira lição, né? Nós temos que nascer de novo, viver em Cristo, transformar nossa mente. Aí sim, nós estamos na caminhada cristã para um dia chegar no céu. Então, esse entendimento é um entendimento espiritual. Somente quem realmente é salvo vai ter essa compreensão, né, da existência do céu e de que nós vamos de fato para o céu. E o melhor desse céu não são as ruas de ouro, não são as pedras preciosas, nada disso. O melhor desse céu é a presença de Deus, é habitar para toda a eternidade com Deus, né, conhecendo mais de Deus e viver em uma comunhão perfeita com Deus e também com os nossos irmãos. Amém? Então eu encerro aqui a aula. Nós temos as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. E você que ainda não conhece o nosso trabalho, eu recomendo entrar no nosso site ebdenfoco.com ou enviar uma mensagem no nosso WhatsApp. Se você já conhece, continue acessando, continue, né, buscando mais conhecimento. O EBD em Foco tem muito conteúdo de qualidade para você. Então acesse ebdenfoco.com, né, acesse nossos slides em PowerPoint, slides de escatologia, conteúdo de qualidade que vai te ajudar bastante a aprender mais sobre esse tema e outros temas, né, atuais, passados e futuros aí da EBD. Então na plataforma EBD em Foco você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.